Jesus. Diga para o Senhor que você espera nele. Eu espero em ti, Jesus. Diga mais uma vez, é seguro confiar no Senhor, querido. Eu espero em ti, Jesus. Aleluia. Eu me alegro em ti, Jesus. E o fariseu, é que ele começa com a história de uma mulher. Você que está com a Bíblia aberta, você que não pôde trazer sua Bíblia, está com o olho atento ali, do versículo 1 ao 8, é uma parábola de Jesus e é a parábola sobre o juiz iníquo. Na época de Cristo se esperava de um magistrado que ele fosse alguém, em primeiro lugar, dominado por Deus, tivesse o coração bom, tivesse a possibilidade de ouvir as demandas, as reclamações, o desejo, e depois de ouvidas as partes envolvidas na briga, pudesse dizer, com a sentença, a decisão, o justo juízo. Só que a Bíblia diz que este juiz que aqui está é iníquo. Jesus diz que o juiz da parábola é um juiz iníquo, um juiz mau, um juiz que não se portava à altura da magistratura da sua época. E que ao mesmo tempo que existia um juiz iníquo, naquela localidade tinha uma viúva. E aí com problemas extremamente sérios. Na época de Jesus, uma mulher ser viúva era problemático. Ela tinha limitações terríveis por causa da viuvez. E essa mulher ainda tinha um inimigo. E esse inimigo simplesmente tinha olhos, ao que parece, não está no texto, mas está no contexto, tinha olhos para com a fortuna dessa mulher. Esse inimigo estava em cima das coisas da mulher, estava fustigando, estava fazendo o mal para essa mulher. E essa mulher vivia todo dia ali na porta do fórum, ali na porta do tribunal, querendo e clamando ao juiz por justiça. E a Bíblia diz que o juiz ficou tão chateado com isso, reclamarem que ele fizesse o trabalho para o qual era pago. Além de tudo, não gostava muito de trabalhar o magistrado aqui, né? Além de tudo, ainda não gostava de trabalhar. Ele ficou tão chateado de ser tão incomodado por essa mulher, que ele disse, não, hoje ainda já vou fazer justiça a essa mulher. E pelo que se pode compreender da palavra de Deus, parece que ele julga e faz justiça a essa mulher. E é num contexto como esse que Jesus está falando de oração, e aí Jesus obviamente está aproveitando deste contexto, desta parábola, para dizer que se deve insistir, se deve bater, se deve procurar, não se deve desistir nunca de uma petição, se deve pedir, pedir, pedir. E a razão é simples. Se pedindo todo dia, insistindo todo dia, alguém que é iníquo um dia vai te ouvir e vai aplicar aquilo que merece. Quanto mais Deus, que é bom e que dá boas dádivas a seus filhos, será que Deus não nos vai escutar? Então aqui está Jesus ensinando que a oração deve ser aquela oração incessante. Incessante. Ali, cotidiana, dioturna, pedindo, 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 pedindo e crendo. E aí, depois que um texto desse termina, vem outro texto falando de dois homens que estão orando. Um bate no peito e diz, Senhor, eu não sou como os demais. Senhor, eu sou justo. Senhor, eu dou esmolas. Senhor, eu sou o bom e eu sou o tal. Como os meninos de 10 anos desceram agora, diriam, eu sou o cara. Eu não sou como esse outro aí, salafrário.
E a Bíblia diz que o outro, o pobre do publicano, só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim porque sou pecador, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E ali Jesus ensina como se deve orar, não só com insistência, mas com realidade de vida. Com realidade de vida, porque quem nos escuta vê absolutamente tudo. E o que é estranho num texto como esse, o que sempre me incomodou, irmãos, sempre me incomodou, é que o versículo que termina a parábola do juiz iníquo e que faz começar a parábola do publicano e do fariseu, é um versículo que aparentemente está fora de contexto. Aparentemente traz problemas muito sérios a qualquer interpretação bíblica. Se não, vejamos, acompanhem comigo, versículo 18, versículo 8. O versículo 8, ele encerra a primeira parábola do juiz iníquo, e ele simplesmente introduz a segunda parábola, e parece que ele está absolutamente fora de contexto, porque diz assim, acompanhem comigo, Lucas 18, 8. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Está falando de quem? Do juiz iníquo? Não, está falando de Deus aqui. E aí Jesus vem de uma forma assim como se Cristo tivesse saído do centro daquilo que estava dizendo. Cristo assim tem um stand-by, um momento de aparente incongruência mental e textual. E aí Cristo simplesmente do nada solta uma que é muito estranha. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? E aí eu a vida inteira sempre me perguntei o que fé tem a ver com um texto como esse. O que Jesus está falando aqui? Porque de repente, Jesus sai do contexto e Jesus simplesmente do nada traz um novo assunto, aí fecha aquele assunto, aí de repente volta de novo para a oração. Mas é instigante, irmãos, porque um versículo como esse não poderia estar num texto como esse. Um versículo como esse, uma declaração como essa, não poderia fazer parte de todo um contexto de todo esse capítulo. Achará o Filho do Homem quando voltar fé na terra. E eu estava essa tarde pensando exatamente nisso. Porque aqui você tem uma das declarações mais sérias de Cristo. Cristo diz: o Filho do Homem vai voltar. Ele vai voltar. E Cristo nunca mentiu, isso vai acontecer. Só que Cristo diz adiante: achará o Filho do Homem fé na terra. E aí eu fui pesquisar o texto. Obviamente que a chave para entender um texto complexo como esse, diante de todos os dois contextos, é a palavra fé. O que é fé, meus irmãos? Em que consiste a fé? Porque Jesus se preocupou com a fé diante de textos como esses, e porque essa afirmação tão peremptória, porque é uma exclamação, mas cheira a um ponto final, cheira a uma exclamação, muito mais do que uma interrogação. Será que quando Jesus voltar, ele ainda acha fé na terra? E Deus não fala à toa, porque Isaías diz que a palavra do Senhor não voltará para ele vazia, produzirá exatamente aquilo que ele quer. Deus ainda fala, e nesses dias nos fala pelo seu Filho. E Deus espera de mim, de você, a posição de Abel. Deus espera de mim, de você, a posição de Noé.
Deus espera de mim, de você, a posição de Abraão. Deus espera de mim, de você, a posição de Jeremias. Deus espera de mim, de você, a posição de Isaías. Deus espera de mim, de você, toda aquela posição, a posição de todos aqueles homens que estão no hall da fama. Ou seja, os heróis da fé, no hall, na galeria dos heróis da fé. Deus espera hoje de nós que ouçamos a sua voz, não endureçamos o nosso coração e possamos seguir de forma irrestrita a voz dele, porque fé é a confiança irrestrita na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo que eu não quero, mas é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está tocando onde eu não quero, mas é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo para eu deixar o que eu não quero deixar, mas é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está me dizendo que eu tenho que entrar por esse caminho, mas é a palavra de Deus. Irmãos, haverá fé quando o Filho do Homem voltar. Jesus fala de oração, e oração sem fé nada é, irmãos. Jesus fala de oração, e oração sem fé nada é. Jesus está ensinando os discípulos a orar. Jesus está ensinando detalhes importantíssimos aos discípulos. E Jesus parece que cai em si e diz assim: quando eu voltar, será que ainda tem fé? Será que ainda tem gente ouvindo a minha palavra? Será que ainda tem gente recebendo aquilo que eu disse? Será que tem gente confiando no que eu disse? Aí parece que o Senhor Jesus se lembra daquilo que ele disse por intermédio do profeta Joel. Tudo bem, talvez não exista muita fé, mas no dia que eu voltar serão os últimos dias. E eu vou providenciar para que meu Espírito desça sobre toda a carne. Vai ter fé. Abra Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Não, mas eu escuto falar disso desde que começou o Evangelho. Mateus capítulo 24, versículo 37, diz assim. Versículo 36. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Jesus diz, nem eu sei quando é que o Pai vai me mandar, mas unicamente meu Pai. Agora, eu não sei o dia, mas a estação eu sei. Eu não sei o dia, mas o tempo eu sei. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Não perceberam. Até que o dilúvio levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus vai voltar quando a humanidade estiver tão ocupada que não houver mais tempo de ouvir a sua voz. Jesus voltará no exato momento em que a humanidade está produzindo tanto. A humanidade está produzindo tanto. A humanidade está produzindo tanto que a fé fica desfalecida. De onde eu tirei essa conclusão? Vamos juntos, irmãos. 2 Timóteo 4,7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? E guardei a fé. A fé vem pelo... E o ouvir de quê? Quando Cristo voltar, a humanidade vai estar trabalhando tanto que São Paulo vai ser brincadeira, irmãos. São Paulo é a cidade brasileira que não dorme.
alagou tudo lá. E o povo tentando ainda trabalhar. Quando Cristo voltar, a humanidade estará tão envolvida no trabalho, tão envolvida nas realizações, tão envolvida nos seus próprios desígnios, tão envolvida com tudo aquilo que sonhou. A humanidade estará tão envolvida consigo mesmo que não haverá tempo, não haverá espaço, não haverá possibilidade de ouvir a voz de Deus. E por não ouvir a voz de Deus, a fé não virá, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da voz de Deus. O que acontece se eu jogar a fé fora? Eu ainda fico com a salvação, né? Eu ainda fico com perdão dos pecados. Eu só não acredito muito. Tanto é que eu não leio muito, eu não prego muito, eu não falo muito. Assim, aquela vida cristã intermediária, nem vem nem vai. Nem quente nem frio. Tá, eu sei que eu estou perto de ser vomitado. Mas, pastor, só está faltando a fé, né? Abra em Efésios capítulo 6. Capítulo 6. Diz assim. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, nas regiões e lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quem não tem a armadura de Deus, não vai resistir no dia mau. O diabo vai tragá-lo. O diabo vai engoli-lo. E aí não é o Senhor que faz, sou eu que mantenho a armadura de Deus comigo. O que eu faço. O que é com Deus, é com Deus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Estais, pois, firmes, tendo no vosso lombo o cinto da verdade, a couraça da justiça, nos pés, o calçado da preparação do evangelho. Engraçado, porque Paulo fala, tomando sobretudo o escudo da fé. Por quê? Ah, pastor, eu tenho os pés que calçaram. Porque Paulo, nesse momento, estava pensando num soldado romano. Daí ele fala na alegoria, para que os irmãos entendam, que estava todo mundo dominado pelos romanos. Surra, paulada para tudo que é lado. A história diz que um soldado romano conseguia deter 10 a 15 soldados de qualquer outro estado. Para quem nunca viu um escudo, essa parte vermelha aqui do soldado romano é o escudo. Você pode ir para uma batalha sem o escudo. Eu e você podemos. Mas as chances de sobreviver, segundo estratégias militares romanas, a chance de sobreviver cai em 70%. Porque o escudo, além de servir para proteger não só das flechas e não só do corpo a corpo, da espada, te permite com a outra mão, uma vez protegido, lutar com a espada ou com os alpendres, como ali está o soldado romano. Vai para uma guerra sem o escudo. 70% das chances de vitória vão abaixo.
Irmãos, porque a fé é o escudo. Porque a fé é eu ouvir a palavra de Deus e dizer, é assim, assim o é. Vai doer, Jesus, mas assim o é. O diabo não vai me tragar. Agenda semanal da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo. Hoje, sábado, culto de libertação a partir das 20 horas. E domingo, grande Santa Ceia do Senhor a partir das 9 horas da manhã. E à noite, culto de louvor e adoração às 19h30 horas. E na segunda-feira, culto de oração às 20 horas. Quarta-feira, culto de ensino da palavra às 20 horas. Quinta-feira, a partir das 15 horas, tarde de bênção. E sexta-feira, culto da família às 20 horas. Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e com a sua palavra. Cansado de sofrer, cansado de chorar, os meus sonhos não se realizarão. Então por ti clamei, meu coração rasguei, eu encontrei os teus altares. Como você vai dizer? Rei meu, Deus meu, Rei meu. Cante! O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer.